Eles não nasceram em berços de ouro, não tinham um sobrenome certo, nem um caminho pronto. Eram pessoas comuns, mas carregavam dentro de si algo tão poderoso que o mundo não viu chegando. E essa é a série Pessoas Comuns, Destinos Extraordinários. Você vai conhecer hoje uma pessoa que parecia improvável, até que chegou um tempo em sua vida que foi impossível que essa pessoa fosse ignorada. Você me contou o seguinte, que você até aprendeu, né? Ó. Como é que foi essa história ela, da a chapa? Então, antes de eu ter essa oportunidade de entrar, né, para trabalhar com o César, eu tive, né, a minha vida estava andando ali, em outros ambientes. E eu trabalhei de várias coisas. Então, eu já trabalhei de garçom, fui trabalhar em pizzaria, já fui capinar lote. A minha mãe, ela sempre me ensinou, apesar dela não ter estudo, o caráter principal que a gente precisa ter na vida, que é a gente saber entrar e sair dos lugares. Então, a minha mãe falava assim, o maior orgulho é que eu nunca tive viatura na minha porta. Por quê? Porque o ambiente, é exatamente o que você está falando sobre José. Quando você está num ambiente que não te proporciona essa mudança, existe uma cela ideológica de que você compra a ideia do que você está vendo, do que os seus olhos estão vendo. E, na verdade, quando a gente passa processos, simplesmente é uma preparação do que Deus está te guardando lá na frente, que Ele está preparando para você. Só que a gente não consegue entender isso porque a gente não vive isso. Então eu fui sendo preparado, lapidado de maneiras mais assim diversificadas possíveis. Então, um ano ali mais ou menos de 2002, ali, 2001, eu estava trabalhando ali na rede de lanchonetes, né, aqui em Brasília, nos Girafas, e entrei ali e fui aprender novos ofícios. Então, que eram coisas da minha realidade. Uhum. Então, eu ocupei basicamente todos os postos de trabalho dentro daquela lanchonete. Então, eu sabia atender, eu sabia fazer preparar um alimento, eu sabia ir para a cozinha. Então, e aquilo, às vezes as pessoas hoje olham, então eles falam assim, eu não vou fazer isso porque não é minha função. Uhum. Eu não vou fazer isso porque eu não sou pago para isso. Existe um monte de desculpas, às vezes, para a gente não fazer aquilo que vai nos capacitar para o futuro. Perfeito. Então é o ponto de vista, entende? Sim, você sabe que eu estava vendo, certa vez eu estava estudando essa questão do potencial, né? Potencial humano. Trabalho com treinamento, desenvolvimento, as pessoas falam, né? Antunes, você é um provocador de propósito. Então, eu tô muito dentro dessa linha. E eu fui entender, eu fui estudar mais a respeito dessa questão do potencial. E tem um ponto de vista que ele é muito interessante, ele é muito significativo. Esse ponto de vista, ele fala que essas questões que você falou, né? Tipo, então eu tava lá na lanchonete, eu passei por todas as situações. Aí antes eu capinei um lote, antes eu fiz tal coisa. Tudo isso são atividades, atitudes que elas vêm para destravar áreas do seu potencial. Então, nada disso é por acaso. Uhum. São coisas que cada chave dessa desata uma parte do potencial, desenvolve uma parte do potencial. Aí as pessoas podem falar, mas peraí, mas em que sentido? Às vezes o potencial da flexibilidade. Às vezes o potencial da resiliência. O potencial da fé. Existem vários níveis de potencial que vão sendo trabalhados em relação a isso. E o que você falou é muito interessante, porque hoje a gente vive essa geração, né? Aquela geração de eu não fui contratado para isso. Por isso que você vê tantas pessoas hoje que você olha, ela tem tudo para dar certo, mas ela não consegue dar certo. Porque o potencial dela não está desatado. Então, eu acredito que isso aí serviu, né, para desatar o seu potencial. Claro, com certeza. E assim, Antônio, isso é muito nítido, tá? As pessoas, elas não se veem como incubadora de talentos, de habilidades. Elas são engessadas, às vezes, a cumprir uma tarefa, aquilo que é combinado ali. No meu caso, minha visão é totalmente outra. Eu posso dizer para você que se eu não tivesse aprendido tudo que eu aprendi dentro desses trabalhos que eu passei, eu não seria quem eu sou hoje. Porque a gente pensa assim, para que eu vou aprender tal habilidade se eu não preciso fazer isso? Esse pensamento, ele está na contramão do que a sua vida vai exigir. É importante a gente frisar isso. Não, eu vou até olhar para ali. Isso aí foi caldo grosso, hein? Porque isso vai falar com pessoas que não estão conseguindo enxergar. Por que a minha vida não está desatando? A gente é doutrinado a aprender as coisas dentro do que a gente consegue ver.
E o pastor César tem uma frase que eu uso muito no meu dia a dia, inclusive no trabalho. Deus trabalha longe dos nossos olhos. Eu vou falar isso para você. Deus trabalha longe dos nossos olhos. Quando a gente pensa que o negócio está acabando, ele está só começando. Quando a gente pensa que não vai ter possibilidade, Deus está preparando um terreno totalmente novo. Meu Deus. Só que para a gente chegar lá, nós precisamos estar preparados para essa oportunidade. Então, olha no meu caso, vou falar da minha realidade. Eu entrei numa empresa, numa rede de lanchonete, que era um trabalho comum. Então, eu ia de 0 a 100 muito rápido. Eu estava ali, dependendo do dia, todo cheiroso, trabalhando aquela coisa, e no mesmo dia, no final do dia, eu estava fedendo a gordura. Porque eu tinha que sair, às vezes, do meu posto de trabalho para cobrir um colega que não estava lá. E isso foi gerando uma expectativa nas pessoas também e trouxe confiança, Antônio. Todos os lugares que eu passei, as pessoas tinham confiança em mim. Ao ponto de que a gerente da loja pedia para resolver coisas que ela, às vezes, tinha que resolver. Ela entregava tarefas na minha mão que outras pessoas não faziam. Você está entendendo? E isso, para mim, eu nunca olhei isso como um acúmulo. Eu nunca olhei isso como um peso, entende? Uhum. Eu nunca olhei isso como algo que eu não desse conta de carregar. Eu sempre olhava isso como uma oportunidade de aprender novas coisas. Porque quando você aprende novas coisas, Deus vai te colocar em novos ambientes. Nós sabemos disso, a história do pastor César é assim. Quando ele começou a empresa, o que foi que fez ele entrar nisso? O conhecimento que ele tinha em contabilidade. Sendo que ele já falou para mim, eu não sei por que eu fiz. Ele falava assim, eu fiz contabilidade porque meus pais pediu. Sabe aquela história? Vai estudar, menino, não vai ficar em casa sem fazer nada, não. E olha o que Deus fez. Uma habilidade extra que ele aprendeu, criou uma empresa que hoje gera e abençoa milhares de vidas. Então, acho que isso é muito importante. Eu sou muito grato a Deus por tudo que eu passei. E eu cheguei em outros lugares depois com essas habilidades. E tem pessoas que olham para mim e falam assim, você não sabia que você sabe fazer isso. Uhum. E eu falo assim, é porque Deus trabalha longe dos nossos olhos. Ô, Greco, e uma pergunta. Quando você falou de uma coisa realmente que é a realidade de muita gente. Às vezes a pessoa está ali, ela está trabalhando em um lugar que, na visão dela, não tem perspectiva. Ah, mas eu não vou conseguir crescer, aqui eu vou ganhar muito pouco, o ganho é limitado, as oportunidades são limitadas, né? Só que as pessoas, elas se prendem a isso. Elas não conseguem valorizar os pequenos começos. A Bíblia, ela diz que aquele que é fiel no pouco, sobre o muito vai ser colocado. Só que parece que elas não conseguem trazer isso para a realidade delas. Então, quantas e quantas pessoas que vão assistir esse podcast aqui e que se encontram numa situação como essa? Ou que têm amigos que estão desacreditados. Que estão falando assim, cara, a sorte não sorri para mim. Uhum. A vida não me dá oportunidades. As coisas não acontecem. Porque as pessoas só conseguem enxergar aquilo que é grande, mas elas não conseguem enxergar aquilo que é pequeno. Mas eu queria que você compartilhasse, né? E aí eu sei que é dentro dessa sua natureza. Eu sei que eu não preciso nem pedir para você ser sincero com isso, porque eu sei que você vai trazer mesmo o que você sentia. Quando você estava lá, como é que era seu sentimento? Você imaginava assim, cara, tá, eu vou fazer isso tudo, mas Deus vai me abrir portas. Eu vou fazer tudo isso, mas lá na frente Deus vai me dar uma oportunidade de uma cadeira que vai ser uma cadeira abençoada, que vai ter relevância, que vai me dar possibilidades de sustentar bem minha família. Como é que era isso, no momento que você estava vivendo esses embates aí? Boa pergunta. Na verdade, não tinha isso antes. Não, vamos dividir isso. Vamos falar da primeira parte, que é a perspectiva. Nessa época da minha vida, eu não tinha perspectiva. Então, por que eu trabalhava? Porque tinha que pagar a conta. Era só eu e minha mãe. Então, minha mãe tinha um trabalho, né, de diarista e já arcava com todo o custo da casa. No momento que eu estava saindo da adolescência, né, de 16, 17 anos, eu precisava trabalhar para ajudar. Primeiro, por uma necessidade pessoal, porque, poxa, com 17 anos, 16 anos, e a mãe tendo que comprar tudo, uma vida muito difícil, eu não achava aquilo certo. Então, essa perspectiva não tinha. Por que eu fazia isso? É o senso de sobrevivência. E aí eu vou pegar uma segunda parte, Antônio, que eu acho que é o que definiu uma parte dessa minha postura. É perfil. Eu sou um cara que eu gosto de entender como funcionam as coisas. Ok? E acredito que tem muitas pessoas que vão se identificar com isso. Então, eu procuro saber como que é feito, o que acontece, por que chega naquele resultado. Então, automaticamente, tudo que eu colocava a mão para fazer, eu queria saber como funcionava.
Então, por exemplo, isso foi me levando a outros níveis. E por que eu não tinha perspectiva? Nessa época eu era recém-convertido. Eu vim de uma família espírita, assim. Então, tudo que eu olhava as pessoas conquistando, não tinha esse negócio de Deus. Tinha de forma... Sabe aquela história? Velada, né? Você fala de Deus, mas não andava com Deus. Tem muita gente que fala o nome de Deus o dia todinho, mas não sabe quem é Deus. A gente viu isso com o próprio Jesus. Tinha discípulo que andava com ele e errou. O próprio Tiago. Tiago é O Jó, né? Quando o Jó falou, né? Depois de tudo todas as adversidades que ele passou, ele falou: antes eu te conhecia de ouvir falar. De ouvir falar. Mas agora os meus olhos te veem, né? Exatamente. São perspectivas totalmente diferentes. Tiago é tido como irmão de Jesus. E esses dias eu fiquei, assim, abismado. O cara não acreditava em Jesus. Ele começou a acreditar em Jesus depois que ele ressuscitou. Então, veja, às vezes tem pessoas muito próximas de Cristo, mas não está vivendo Cristo. É uma coisa meio que uma cultura, assim, é um negócio meio folclórico. Então, essa parte da perspectiva eu não tinha. A parte do perfil eu acho que me ajudou muito. Então, dentro desse trabalho, eu comecei a procurar saber como que funcionavam as coisas. Então, eu tinha sido contratado, se você olhar na minha carteira de trabalho na época, estava escrito lá, atendente externo. É o famoso garçom, né? Então, o que era o meu trabalho? Atender mesa. Meu trabalho o quê? Atender mesa. Irmão, chegava lá dentro, eu estava fritando batata, fritando hambúrguer, montando sanduíche. Né? Outra coisa, para entrar, lanchonete, tá? Salário na época, eu lembro, meu salário era R$203. Para eu entrar nessa lanchonete, eu tinha que decorar a configuração de 25 sanduíches diferentes. Essa era a prova para entrar. Meu Deus. Você tá entendendo? Hoje a gente vive outra coisa, Antunes. Hoje realidade. É outra realidade. A gente enfrenta muitos problemas porque as pessoas elas não estão preparadas para querer vencer. Sabe aquela coisa que vai vivendo, deixa a vida me levar, a vida leva eu? E então, pegando essa parte, a perspectiva eu não tinha. Eu trabalhava por impulso. Tem que trabalhar, eu tenho que fazer, tem que acontecer. Não tinha perspectiva de ter uma boa vida, não tinha perspectiva, nada. Era tipo, viver, trabalhar e tentar aposentar. Era o que passava na minha cabeça com 16 anos de idade. Só que as coisas na nossa vida mudam muito rápido. É o de repente de Deus. A minha vida mudou muito rápido. Não no sentido de condição, mas no sentido de destino. Porque quando eu entrei para trabalhar com o César, eu era recém-convertido, eu estava começando a ler Bíblia, estava começando a ter acesso às coisas do reino, mas eu não entendia. Porque quando a gente vem do mundo, a gente está cego. E o César começou a me mostrar e a fazer coisas comigo, a rotina foi mudando de uma maneira que eu falei, cara, isso é um mundo novo. Eu não conheço isso daqui. Tanto que eu demorei 3 anos para ter realmente a libertação. Então isso foi um momento na minha vida de muita expectativa. Porque eu estava vivendo, como você falou esses dias, viver em novidade de vida. Eu estava, de alguma forma, tendo acesso a coisas novas que eu não sabia como que ia ser. E aquilo foi abrindo a minha mente aos poucos. E aí eu tive o privilégio de viver com o pastor César assim, bem de perto. E aí, meu irmão, o chicote estrala. Porque é Bíblia, é Bíblia, é Bíblia. Era Bíblia, era beber óleo para falar tudo. com unção com o cliente. Tudo. Era fazer, levar as pedras, né, para o escritório para fazer para montar o altar e descer óleo naquilo, e oração. Justamente. E oração antes de começar o expediente de trabalho, e leitura bíblica. E tudo eram situações, né, que estavam ali te forjando, né, te dando também ali uma capacidade, uma nutrição espiritual. Porque um dia desse eu tava falando para um grupo de pessoas. E você sabe disso, porque a gente já partilhou de muitas situações como essas, né? Uhum. Às vezes até quando vai lá, por exemplo, vai visitar um escritório da Sete Capital, às vezes você pega lá, você tem um parceiro da empresa, você chega lá, o problema da pessoa não é venda. O cara sabe vender. Uhum. Às vezes o problema dele é espiritual. Sim. Às vezes o problema é emocional. Então aquilo ali foi te dando nutrição espiritual para que você pudesse, né, vir descortinando essas coisas.